Hoje neste vídeo eu vou falar de pessoas narcisistas, pessoas sem almas que querem nos sugar, nos prejudicar de todas as formas. Olá pessoal, hoje o tema é sobre pessoas psicopatas narcisistas. Vocês estão vendo esse rapaz? Olhem bem para a figura desse rapaz. Agora, vamos ver se vocês conseguem ver de outro ângulo. Outro ângulo. De outro ângulo. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível. Olha, mais uma vez encerramos aí. Só falta uma risadinha, olha só, carinha de anjo, né? Hoje o vídeo eu vou falar de pessoas narcisistas, que é conviver com uma mãe narcisista. Ontem eu estava assistindo um vídeo da terapeuta, esqueci o nome dela, depois eu passo aí para vocês, com o Flávio do Vale. Ela foi 1 hora de duração e muitas pessoas estão procurando ouvir depoimentos, ouvir de psicólogos, de terapeutas, pessoas experientes, psicanalistas, desse tipo de pessoas, porque muitas pessoas estão sendo afetadas. Então, de uns anos para cá, essas pessoas invisíveis, né, que elas parecem tão invisíveis, gente, essas pessoas que parecem serem boazinhas, né, que vêm de centro, né, vêm do seio familiar, pais, mães. Hoje mesmo a mãe do Henri Borel foi depor, né, aquela narcisista. E ela deixou o filho dela morrer daquela forma e preocupada com o benefício dela dos 16 mil reais que caía todo mês na conta dela. Eu tenho uma experiência, eu estou tendo uma experiência e hoje eu vou relatar para vocês como que essas pessoas são. Hoje nesse vídeo eu vou relatar de uma pessoa que fez parecer que era minha amiga, ok? Então vejam aí. Eu mostrei no vídeo uma figura, né? Vou mostrar daqui a pouco uma figura de uma mulher, uma senhora. Essas pessoas já nascem tortas e elas morrem tortas, elas não têm recuperação, elas, segundo a ciência, é um ser sem alma. Mas Gitilene é um ser humano. Será que um dia ela não vai se arrepender? Não, gente. Oh, meu Deus do céu. Já é comprovado que ela já nasce mal. Ela é uma pessoa podre, ela é lixo, ela sabe disso. Ela tem consciência que ela é perversa, que ela é má. E ela se sente lixo e ela precisa fazer mal para outra pessoa. Não é qualquer pessoa, gente. Elas não vão pegando qualquer pessoa. Mas ela pode, numa manipulação, envolver uma empresa, uma família, enfim, até um país, tá? Adolf Hitler, né? Que o nome dele não é Adolf Hitler, mas eu não vou falar aqui do Hitler, né? Então vamos falar aqui, eu convivi com uma pessoa. Então eu relatei para essa pessoa todos os abusos sofridos por uma... Eu não gosto de falar essa palavra mãe, para mim me pesa muito, porque uma mãe fazer isso com o filho não é mãe. Isso já está cortado, relação, está muito bem resolvido. Essa história de dizer que mãe, que mãe é sagrado, isso é uma mentira para deixar a pessoa presa, para ter pena da outra pessoa, que é puramente má, para ficar sofrendo. Então, assim, eu tive... eu infelizmente nasci, eu era rejeitada, sofria abusos, né, consentidos, e ela permitia pelos irmãos dela, os tios. Isso eu creio que devia ter uns 4, 5 anos, já começou esses abusos. E ela me fazia me sentir culpada, que eu era culpada daquela violência sexual sofrida pelos irmãos dela. E ela dizia para não contar para ninguém. Em vez dela fazer alguma atitude, não, ela não fazia nada. E eu me lembro disso como hoje, que ela ficava parada, olhando como se eu fosse a culpada daquilo. E eu cresci assim.
achando que eu tinha que ser boazinha, proteger ela. Você se sente vitimizado, vitimizado não, você se sente culpado. A pessoa te faz sentir culpada pela agressão que você sofreu. É isso que a gente tenta relatar para as pessoas, a gente relata para os psicólogos. E eu cresci muito fechada. Uma criança muito doente, uma criança muito fechada, e ela falava que eu era feia, que eu era boba, que eu não ia ser ninguém na vida. Quem ia ser alguém eram os outros filhos, os outros irmãos. E eu sentia aquela rejeição. Pois bem, crescendo diante daqueles abusos, e ela falava que ia jogar um bebum, um bandido pra cima de mim. Olha só como a pessoa fica te atacando constantemente, constantemente. E eu procurava ser a boa filha, cuidar da casa, deixar impecável. Mas todo dia aquela pessoa chegava carrancuda querendo brigar, algum pretexto para brigar. Às vezes, do nada, pegava uma jarra de suco, jogava em você, que colocava defeito, te satirizava, e assim foi crescendo. E a gente que passa por isso, a gente fica sempre com aquela cabeça girando, se questionando por que daquela pessoa ser assim. E você se sente culpado e você quer sempre melhorar. Eu procurava ser boa aluna na escola, tirar boas notas para que ela elogiasse, mas o elogio nunca chegava até a mim. Agora eu vou entrar na parte da adolescência, muitas coisas para relatar. Quando eu cheguei na base da adolescência, eu queria estudar, fazer o colegial, e ela achava que eu não ia ter competência, não sei porquê. E ela, já aos 14 anos, queria que eu trabalhasse, porque ela dizia que os filhos iriam trabalhar para dar um sustento para ela. Bom, gente, aí eram muitas brigas dentro de casa com duas pessoas que não dá para entender, o genitor e a genitora, briga de quebrar as coisas, de se aparecer, porque os dois queriam se aparecer como vítimas, né? Diante de todo o bairro. Era polícia, era uma confusão dos diabos. Aliás, eu acho que ali imperava o inferno naquele ambiente. Então eu fui procurar, né, ir para o sistema evangélico para ter um pouco de paz. E os conflitos eram, tudo que eu fazia, nada estava bom. Enfim, aí com o tempo eu fazia trabalhos, né, procurava trabalho, porque eu não gostava de pedir nada para eles, porque tudo que pedia era lastimável. Porque os dois entendiam que os dois, os genitores, entendiam que nós, filhos, teríamos que trabalhar para dar dinheiro para eles. Aí no fim se separaram, e ele tem uma coisa com essa mulher, né? Essa mulher, porque o meu pai, né, meu pai biológico, quando casou com essa mulher, né, que é a genitora, que eu não gosto de falar que isso é mãe, isso pra mim não é mãe, ele já vinha de um casamento com 5 filhos. Ele abandonou a mulher com 5 filhos para viver, casou, né, papel tudo, com essa mulher que para mim não é mãe. E viveu uma vida, eu me lembro perfeitamente das brigas acirradas, era um inferno, e a gente desde criança era usado como estopim das brigas deles, né, para se aparecer. E na minha juventude não foi diferente. Eu procurei me virar, estudar, me esforçar, sempre com aquela dificuldade né, porque você fica com a baixa estima, você se sente inferior, se sente mal. E a terapeuta ontem no canal do Flávio do Vale estava explicando isso, que você fica assim sempre bombardeado por aquela pessoa. E eu era sempre constantemente bombardeada dentro daquela casa. Tudo que eu comprava para mim, eles sumiam. Dinheiro, eu não podia ter um enfeite, não podia ter nada, eles sumiam. E quando ia questionar, eu era louca e ia me internar no hospício desde então. Os animais que eu tive, quando eu lembro que eu tinha um cachorro, um fila, o Tarzan, um fila, que eu estava cuidando de um tumor.
E eu tava gastando dinheiro do meu bolso, não era do dela, né, naquele tempo, que eu tava trabalhando contratada pela prefeitura. Aí um belo dia eu chego em casa, cadê o cachorro? Ela do nada com a fria, porque essas pessoas são frias, tá? Elas são frias, elas são robôs. Ela fala com você, ela responde com você, assim, com uma frieza. O animal que eu estava cuidando de um tumor, ela sumiu com o cachorro e não fala para onde levou, imagina, né? Eu estava finalizando o tratamento de um tumor com esse cachorro. E ela sumiu. E esse não foi o primeiro, foram vários animais que ela sumiu, desapareceu. Chegava em casa, cadê o animal? Tudo para te deixar irritada, afrontar ela. Ah, porque a casa é dela. A gente não manda nada, a gente não é nada ali. A gente tem que trabalhar e dar o dinheiro para ela. Ela que sabe o que faz. Eu prestei concurso na prefeitura de Campinas. Era um concurso, né? Foi um concurso de auxiliar de saúde bucal, do qual até hoje eu estou, infelizmente. Infelizmente mesmo, porque não é uma área que eu aprecio. Então ela fez que eu tirou a carteirinha lá de auxiliar de saúde bucal. Eu estudei um mês antes, um mês, dediquei de dia e noite estudando para aquele concurso. Eu passei, não foi das primeiras classificadas porque você não tá afim do cargo. Peguei a apostila, estudei tudo que um auxiliar faz, português, matemática e a área de conhecimento específico da auxiliar, como manusear os instrumentos, os materiais para restauração, obturação, enfim, gente. Entrei, um pouco de conhecimento que eu tive, eu aprendi na prática. E quando eu entrei na prefeitura, a gente escolhe o local, nunca sabe para que local você vai, você prefere um local perto, mas tentando locomover mais próximo da sua residência. Naquele período eu já dava aula no estado. Aí eu caí na besteira de falar que eu estava dando aula e a moça lá do RH mandou eu sair cancelar as aulas. Foi um turbilhão. Já não deveria ter falado, porque você, quando é honesta, as pessoas só querem te tirar, gente. Aí eu iniciei o trabalho na prefeitura. Já começa na prefeitura aquele olho grande, né? Fui trabalhar como auxiliar de saúde bucal e as duas funcionárias, por eu ter formação, vem, porque o funcionário, quando você chega novo, o que tá lá já um pouquinho mais antes que você, quer saber da sua vida. E nem todo mundo é bonzinho. Eu sempre falo no meu canal isso pra vocês. Essas pessoas que vêm muito boazinha, com palavras mansinha, as perigosas, são as pessoas articuladas. Gente, elas ficam. É como vai te seduzindo, vai te levando. E eu trabalhava, procurava fazer de tudo, era sempre mudando o trabalho, e eu sempre querendo fazer o melhor, né, sendo uma professora, e a THD com aquele ciúme, uma velha com ciúme, né, porque ela era técnica, e ela tinha 2 empregos, 3 empregos e tal, e é uma coisa assim, e mulher, quando assedia, gente, é mais perigoso, eu não sei se é mais, elas são maldosas. Mulher assediadora, elas são maldosas, mal intencionadas, elas ficam dia e noite arquitetando te alfinetar, te alfinetar. Bom, tanta coisa que aconteceu no trabalho, eu saí desse local e fui para outro. E assim, o agravante dentro da prefeitura é que tiram você do local, te manda para o outro e continua o assédio. Você mesmo mudando de local, o seu histórico vai. Eu não sei por que é isso. Eles não veem o profissional num todo. Eles veem assim, se você denunciou um assédio, uma pessoa te xingando, uma pessoa te assediando, você é o problema. Eu sou o problema. Eu tô apontando para mim na câmera, que vocês estão vendo aí, mas eu fui o problema. E o sindicato, quando foi chamado, não falou nada. Eu tinha a gravação dela me chamando de vagabunda. Não, não faça isso, porque a prefeitura... Tudo é a putaria da prefeitura. Então, agora eu vou falar de uma narcisista que é tanta coisa para contar que acaba, às vezes, a gente fugindo, né? Isso é o mal de mulher. Vou tentar ser breve nesse vídeo.
São coisas que não dá para ser breve. Um assunto tão maldoso, um assunto tão especulativo, um assunto que essas pessoas, nesse período aí que está acontecendo, de tanta maldade, elas estão à luz aparecendo, aflorando aí as vistas, e você liga a televisão, essas pessoas estão fazendo de tudo que elas gostam de fazer. Maldade, roubar, matar, destruir, se vingar, ardilosas, tirar o trabalho de outra, tirar o casamento de outra, roubar. Elas são assim. Vocês entendem, gente? Elas são robôs. E elas adoram fazer maldades e rir da pessoa. Eu tô falando de experiência própria de uma pessoa do meu lado, rindo da situação, tirando sarro e falando com maior frieza, rindo, que eu ia me ferrar. Pois bem, quando eu sofri o assédio em 2017, no posto de saúde da Vila União, eu caí na besteira de falar para essa senhora Aparecida Fernandes, né? Tô sem a imagem dela aqui, mas já vou mostrar no vídeo. No final aí, já mostrei em tantos vídeos, não tenho receio de mostrar. As pessoas ficam assim, pelo amor de Deus, Gedilene, você fica falando, você vai ser processada, que seja, mas eu tenho provas. Então, diante de vídeos que eu já expus, gente, era para essas pessoas já terem me processado por dano moral, sendo que eu tenho provas contra elas, que vão de encontro a elas, mas elas ficam atrás invisivelmente. E quem está atuando agora é a Prefeitura de Campinas, assediando, fazendo constrangimento ilegal a mim. E então eu abri falando para Aparecida Fernandes, ela dizia que ela era profeta, não era profetinha. Eu conheci no ambulatório do Mário Gatti, e quando eu cheguei lá, essa mulher já veio em cima de mim com tudo e ficou especulando. No começo tivemos sérios atritos. Certa vez eu estava numa reunião, ela tentou ardilosamente convencer o dentista que eu fui para lá, eu estava sob restrição, que eu deveria trabalhar junto com ela na Odonto. Eles se acham que eles são seus chefes, seu dono. Ela entrou assim na porta, na reunião, gritando assim, a eloquência, eu quero falar dela. Aí eu fechei a cara e a sorte que uma funcionária que era assistente social falou, não, a senhora não foi chamada, a reunião entre o dentista aqui e a Gedilene. Então elas vão fazendo tramando para te prejudicar. Aí ela percebeu que eu era cristã, que eu pertencia ao sistema, e foi chegando e eu fui. E as pessoas perto de mim, que trabalhavam comigo, Gedilene, cuidado, essa mulher é perigosa. Cuidado, Gedilene, não fala da tua vida. Gedilene, essa mulher é maldosa. Gente, ela falava e ela fazia assim, olha, Gedilene, as pessoas aqui são muito invejosas, as pessoas aqui são fofoqueiras, não confia em ninguém. Aí, gente, no começo ela veio comigo como um leão. E depois ela foi abrandando, assim, aí tentou várias vezes. Eu cheguei, gente, você fica hipnotizado, você sabe, quando você convive com pessoas narcisistas, você acaba sempre caindo ou aproximando perto dessas pessoas. A ciência ainda não consegue descobrir, né? Ontem a terapeuta falou que é assim, as pessoas sempre caem em vítima assim, principalmente amizades, no local de trabalho e até relacionamento. E ali eu comecei a falar da minha vida, dos abusos que eu sofri, das maldades, das torturas que eu sofri, que eu relatei para ela, né? Das violências, das agressões verbais, dos pejorativos que eu sofri. E ela dizia assim para mim, olha, Gedilene, há pessoas que nascem que elas vêm de uma descendência, uma genética, uma linhagem da maldade. Gente, isso quem estava falando é a Maria Aparecida Fernandes, a profeta. E ela passava um conhecimento de pessoas assim. Ela falava de leituras de livros de satanismo, ela falava de rituais, de magia negra. Sério, gente, magia negra. Uma pessoa evangélica não se interessa e não vai por esse lado. Isso já é muito estranho. Teve ocasião que ela chegou com o celular mostrando um ritual, naquele tempo que eu estava no Mário Gatti, de crianças com a cabeça decapitadas. Não, quando eu olhei, pra mim era boneca, que eu já falei nesse vídeo anterior.
E ela falava que crianças desapareciam para ritual, bebês, então... se eu for detalhar aqui, vai ficar muito, né? E ela falava que em São Paulo havia uma cidade escondida, né? Uma subterrânea, que pessoas viviam ali. Não sei se até que ponto isso é verdade, que esse mundo é capaz de tanta coisa, né? E, gente, ela falava de muitas coisas, de pessoas de... aqui não vale nem... Você não vai envolver pessoas e políticos aí, tá? Então, assim, mas as fotos eram de crianças, me chocou, até hoje eu tenho um estômago, né? Aquela versão, como é que uma pessoa maldosa pega criança para fazer ritual? E ela dizia muito, falava sobre muito o ritual do sangue, que o sangue ele é uma espécie de uma energia para a pessoa obter ganho de alguma coisa, de riqueza, de dinheiro, de fama. E ela falava muito essa coisa de fama, tá? Falava também de pactos, de pontos, que aqui nesse mundo existe o polo positivo e o polo negativo. São coisas que até então eu não tinha conhecimento dessas conversas aqui. Que o mundo, aí ela dizia assim, que o mundo espiritual, ele é muito... tem muitas faces, e ela dizia que não pode tocar uma pessoa, como assim, uma pessoa intervir no mundo espiritual, no mundo de outro lado, uma pessoa pode até vir a morrer. Então ela falava assim de anjos caídos, que anjos se corromperam com a humanidade, como que um anjo, né, pode ter largado de um lugar, de uma hierarquia para submeter a um ser humano que era mortal, né? Que eles são imortais, e ter caído no pecado. E aí ela falava muito a palavra Senhor. E eu descobri através de estudos, né? E o pessoal em vídeos, pessoas historiadoras, dizer que lá atrás as pessoas chamavam de Baal, de Senhor. E ela nunca falava a palavra Deus. Não, 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 não. Ela falava sempre o Senhor, o Senhor. Ela falava desse jeito, o Senhor, porque o meu Senhor é isso, porque o meu Senhor é aquilo e acolá. Aí, quando eu sofri o assédio, vejam o que ela fez comigo, a dualidade. Hoje eu entendo que é a dualidade, quando ela falava do polo positivo e do polo negativo. E de pessoas que já vêm com uma genética emaranhada, uma trama na pessoa, né? Hoje a ciência consegue, diz que futuramente vai até prever a atitude dessas pessoas, os crimes, porque essas pessoas, quando nascem assim, elas se revelam com o tempo e tende a piorar, elas vão morrer assim, e elas são maldosas, elas têm consciência. Mais uma vez eu vou repetir, ela dizia para mim que essas pessoas têm consciência do que elas são. Elas adoram rir e sentirem poderosas, e sempre no intuito da maldade, a perversidade. Então ela dizia assim para mim: a sua mãe, ela é perversa, a sua mãe é uma ignorante, a sua mãe... Então ela dizia muito isso. A sua mãe, ela gosta de criar atrito com os filhos, ela não vê os filhos como filhos. E aquilo eu não conseguia, assim, era muita informação. E ela falava: a sua mãe só tem intenção de tirar dos filhos para obter ganho, para se aparecer. Então, isso quando eu estava no ambulatório do Mário Gatti. Veja bem, o assédio. Quando eu sofri o assédio sexual no trabalho, eu falei para ela: ó, dona Cida, aqui tem um vagabundo, um negro, um vigilante, falei o nome do sujeito, do tal do Edson, que vive me importunando atrás de mim, entrando na minha sala. Eu saio, o cara tá em cima, eu sento, o cara vai em cima, eu vou sentar na cozinha, o cara fica em cima, o cara fica levando, fazendo comida, tudo para agradar. Aí eu relatei para ela que eu estava recebendo, assim que eu entrei, telefonemas, assim, a pessoa entrava sem foto, no começo era sem foto, gente. Oi, Gi, ops, Gi, essas coisas besta, e ligações, né? E o meu nome, quando você entra, você dá o seu telefone, né? E o telefone tava lá numa lista, né? Aí ela falava o seguinte, gente:
Cuidado, G. Esse negro só quer... esse negro anda com o espírito da confusão. Esse negro só quer abusar de você. Esse negro tá com má intenção. Esse negro não sei o quê. Aí na outra semana, ela, coitadinho desse negro. Ai, Gê, perdoa ele. Tadinho, você vai prejudicar se você denunciar o assédio. Ele é um ignorante, um trabalhador. Perdoa ele, Gê. Só que na minha hora que eu ouvia aquelas palavras, já vinha aquela revolta. Eu não vou perdoar uma pessoa que está fazendo uma atitude que não para, né? E aquilo perdurava. Eu denunciei o assédio à empresa Albatroz por 2 vezes por telefone, a atitude do assediador. Ali as funcionárias ficavam rindo de mim e contei para a gestão. A coordenadora Camila em nenhum momento veio falar comigo, chamou o cuidador, onde elas falaram para mim o seguinte, gente, eu vou mostrar para vocês, porque com a prefeitura você não pode brincar, porque eles adoram colocar o funcionário público lá embaixo. Eu vou mostrar provas sobre provas aí para vocês. É o seguinte, primeiro eu fiz o boletim do assediador, tá aqui o boletim do assediador. Aí, quando eu falei para ela, eu já fui falar com o vereador do bairro, Carlão, do PT. O Carlão entendeu que é uma pessoa que fica cercando, dando uma de bonzinho para importunar a vítima. O Carlão do PT tentou abrir uma sindicância, mas não sei o que a prefeitura faz que não deixa os vereadores executar o trabalho deles. Se um vereador quer ajudar uma profissional, por que não pôde abrir uma sindicância? Gente do céu, então é para abafar o assédio. Este documento aqui, vocês estão vendo que é da prefeitura, né? A câmera, nossa, essa câmera Então está aqui, ó. Ao doutor Fábio Martins. Era o médico que eu passava dos traumas, né? Que eu fui passar em psiquiatria. Na minha infância eu passava em psicólogo, porque a genitora colocou dizendo que eu era uma pessoa problemática. E lá eu relatava tudo que eu passava, assim, não dos assédios, que eu tinha medo. O assédio, os abusos, eu não passava para nenhum psicólogo, porque eu tinha medo de... porque ela dizia que eu era louca e que ninguém ia acreditar em mim. E eu cresci que ninguém ia acreditar em mim, aquilo, né? Aí a reunião foi bem assim, gente. No posto de saúde, como eu me lembro muito perfeitamente hoje, em abril. Em abril foi o fomento, eles deram um jeito de tudo para me tirar do local, lá no posto do Vila União. A Lúcia Helena Frizarin e a Elisete Maria Foschini Bosch, elas disseram para mim assim, presta atenção que a prefeitura faz para maquiar toda a trama para contra o servidor. E não, ali era muito simples, gente. Era só tirar o vagabundo do assediador e puni-lo. Que eu já tinha o BO, eles queriam saber do BO, eu não falei. Aí a Aparecida Fernandes não leve esse BO pra frente, não chama a imprensa, não chama o movimento feminista que você vai perder o seu emprego, Gedilene. Escuta, Gedilene, que eu tô falando, você vai ser prejudicada. E eu ficava assim, gente, ó. Você tá falando com uma pessoa narcisista, ela vai falando com você e você fica refém, você fica assim, você não pensa, você fica... Eu não sei o que magnetismo, que força, que influenciadora que ela tem. Mas ela dizia muito pra mim, cuidado, Gilene, com os encantamentos. E o encantamento vinha dela, somente dela. Elas mandam eu ir, antes de eu ir no meu médico, elas pediram o seguinte, olha como elas foram sacana. Gedilene, esse assediador é perigoso. E naquelas semanas, elas ligavam pra mim, Gedilene, o assediador tá aí em volta de você? Eu falei, não, agora ele se afastou. Ele tá te ouvindo? Não. Eles continuam te assediando? Eu falei, deu uma parada, uma leve parada, mas o cara ficou olhando como assim, me perdoa, eu sou bonzinho, porque essas pessoas são assim, o assediador. Aí elas disseram assim, olha, Gedilene, a Lúcia, a Elisete e a Lúcia, olha, Gedilene, vá no seu médico, pede um afastamento, fala que você tá desequilibrada, que você tá mal.
desse jeito. Que você tá mal, esse assediador é perigoso. E eu não entendia, gente, por aquilo. Eu entendia assim, eu esperava que elas fossem me ajudar. E o cara continuando lá no local de trabalho. Um dia sim, um dia não, aquela aberração, aquele escroto tava lá. E elas, até que eu fui no médico, e elas me fizeram uma carta para o médico e mandaram eu falar assim para o médico, o doutor Fábio, como eu me lembro perfeitamente hoje. Aí eu cheguei, doutor Fábio, ela quer que o senhor prescreva o seguinte, que eu estou com problema, que eu estou perturbada, assim, emocionalmente, né, do estresse, Aí o médico ouviu, o cara é médico, tá? Ele disse assim, ele leu, ele falou assim, aí elas falou pro senhor ligar para elas, tá aqui o telefone, 32310634, ou mandar aqui o e-mail delas, o contato e e-mail que elas deixaram aqui, gente, ó. O contato, então, para o senhor falar que eu não tô assim, porque elas estão falando que o sediador é perigoso, isso e aquilo outro. Aí ele pegou, jogou. Eu não quero que elas venham aqui, eu não vou ligar, Jadilena. O que tem aí por trás é uma maquinação. Esse povo vai maquinar contra você até o último instante. Eu conheço como é a prefeitura. Ali ele já me deu um salto, uma visão que eu estava numa situação. Diante disso, elas me mandaram para a psicóloga, uma psicóloga lá idiota, não lembro o nome dela agora, né? É uma mulher, uma psicóloga lá do DPPS, que era na 11 de agosto, né? E a moça chegou lá, fiquei 2 horas conversando com ela das coisas que eu estava passando no local de trabalho, em detalhes, e ela assim, pegou na minha mão, entendo, nossa, que coisa, que importunação, que sujeito baixo, ignorante, etc, etc. E eu falei, não quero. E a dona Cida ficava assim, não fala nada, porque ele é negro, e vai entender que você tá com racismo. E vinha aquela eloquência que eu ia ser prejudicada porque eu não aceitava o sujeito por causa da cor. Olha, gente, hoje, sinceramente, independente de qualquer coisa, não é meu perfil, não é meu estilo, não me agrada, tá? Dane-se quem aí tá assistindo e fica putinho da vida. Não é meu perfil, não gosto, não tem química, não aprecio, dane-se, foda-se. E é a seguinte, eu não sou obrigada a querer, nós estamos num mundo que cada um escolhe o que quer, gosto é gosto, cada um escolhe o que quer. Eu estava sendo assediada sexualmente por um bosta, como diz a Aparecida, que não sabe nem olhar no espelho. E que quando senta na terra, só sabe que a letra O é quando ele senta. A Aparecida Fernandes falando isso, né? Então, esta imagem da falsa profeta, essa bruxa satanista, para mim é uma mulher satanista, deve conhecer alguns elementos que usa para enganar as pessoas, porque o narcisismo ele adora essas coisas de maldade, né? E não é normal uma pessoa andar com foto de criança decapitada, gente. Ali já havia uma trama para me afastar, para dizer que eu já era uma pessoa problemática. Me tiraram do local. Fui no sindicato, a Roseli quis as provas, eu não dei as provas, me fizeram chorar, que o cara era perigoso, sim, a sindicalista falou, que o Aguinaldo estava muito preocupada comigo, né, e que o melhor era me tirar do local, e eu falei, vagabundo assediador. Não falou nada do sujeito. Aí a Roseli do sindicato disse que foi na prefeitura e quando chegou lá, disseram que não tinha nada que desabonasse o vagabundo do assediador. Eu liguei 2 vezes na empresa e a moça falou que a empresa já estava por aqui desse sujeito. Dia 15 de maio eu compareço à prefeitura, tá a Lúcia Helena, a Roseli do sindicato, eu e o vagabundo, né? Pra mim é vagabundo, esse é diretor da saúde, o Aguinaldo. Ele disse pra mim na hora que ele me viu, eu estava abatida, chorando, meus direitos violados, me tiraram lá à força. Ele me deu lá alguns locais para escolher, uns lugares esquisitos, horários absurdos. Aí eu escolhi no Aurélia, gente. Aí
E eu sempre conversando com a falsa profeta, que dizia que era minha amiga, que me amava, que estava orando por mim, que estava intercedendo, que eu não entregasse o boletim, não fosse atrás, não denunciasse a imprensa. Ali foi o meu grande erro. E a jornalista, minha amiga Márcia Adão, Gê, vamos fazer a entrevista. Vamos lá na unidade. Gê, é algum momento e agora. A Lourdes Simões, vamos lá com o movimento feminista. A Lourdes já estava com tudo montado, ia lá fazer. Era aquele momento. E eu perdi por causa de uma eloquente, de uma narcisista, de uma velha.